A paz do Senhor para os amados irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui gravando esse vídeo. Que esta mensagem que foi preparada possa servir de incentivo a você nesse momento em que você esteja assistindo e possa refletir sobre as palavras do Senhor para a sua vida. Vamos fazer uma breve oração. Deus amado Pai, em tua presença estamos aqui, gratos por mais um dia que tem nos concedido, pela oportunidade de estarmos pregando a tua palavra. Usa-me, Senhor, como um canal da tua palavra, para que ela sirva, Senhor, como um conselho para eles, Senhor. Para que eles possam, Senhor, poder meditar na tua palavra e fazer as coisas certas conforme a tua vontade. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, peço que vocês abrem suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 4. Provérbios, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse este varão a Itiel e Elcal: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome e qual é o nome do seu filho, se é o que sabes? Irmãos, Provérbios foi escrito em sua grande parte por Salomão. Salomão foi utilizado por Deus como um grande sábio que escreveu mais de 3.000 provérbios. Mas dentro do livro de Provérbios, no capítulo 30, Agur escreve alguns provérbios, e no capítulo 31 nós temos também Lemuel, que também escreve algo para nossas vidas. O interessante é que Agur não tem muita referência na Bíblia para falar sobre ele. Dizem que ele era um escriba, mas era um homem de um pensamento muito brando, um pensamento muito suave com suas palavras, pois ele traz um entendimento mostrando que ele é bruto e não tem como perceber as coisas do Senhor dentro da sua grandiosidade. Tanto que ele se refere no versículo 4, quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Olha, ele aprende que a sabedoria, que o conhecimento são coisas profundas e que ele não tem essa capacidade de assimilar. E nós vemos que no mundo nós temos muitos homens que estão à procura de descobrir os mistérios de Deus. Muitos já pegaram experimentos, já foram à lua e tentam saber como que esse Deus é maravilhoso, como que esse Deus é grandioso, porque ele faz tantas coisas, mas não vai conseguir. Porque Deus tem seus mistérios. E um dos mistérios que ele tem é fazer com que as coisas do seu reino elas sejam preciosas. E nós precisamos entendê-las e praticá-las de maneira certa. Então, nós vemos aqui um homem que se considera bruto e também se considera uma pessoa que não é capaz de entender as coisas de Deus. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele, sendo um ser racional, ele olha para coisas irracionais. Ele fala aqui no versículo 24 e ao versículo 28. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas da sabedoria. As formigas são um povo imponente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem em banhos se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Ele fala, são 4 criaturas pequenas. E nós temos entendimento do seguinte, nós como seres racionais, nós temos intelecto para poder desenvolver nossas habilidades. Porém, nós somos tolos quando recebemos o conhecimento e não praticamos. Os animais, ele não tem o raciocínio que nós temos, mas eles têm um instinto. E o instinto é utilizado quando eles têm necessidade de praticar algo. As formigas, por exemplo,
mostram aqui. Elas não têm um líder específico, mas eles sabem que eles têm que, durante o verão, juntar comida para quando chegar o inverno, ele ter com que se alimentar, ele ter com que se proteger. Ou seja, ele sabe que não pode procrastinar o seu serviço, porque a sua necessidade pode não estar acontecendo naquele momento, mas naquele momento que é o inverno, ele sabe que vai precisar de algo. Você vê que o coelho, ele é um ser, um animal débil, ou seja, inocente, ingênuo, mas ele tem certeza de uma coisa, que ele tem que fazer a sua habitação em locais que os seus predadores não podem alcançá-lo. Então ele faz o quê? Ele faz as suas habitações na rocha. E nós sabemos que nós, como seres humanos, que estamos nesse mundo de aflição, nós temos que firmar a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo. E fazendo-se essa comparação, nós podemos entender o seguinte: quando estamos ansiosos, pensando no que comer, no que beber, no que vestir, esquecemos que até as coisas na natureza Deus preserva. Por que não preservaria a nossa vida também? Então nós nos colocamos numa condição de murmuração, não somos sábios quando aprendemos a palavra do Senhor e praticamos no momento de insensatez. Que possamos olhar para os animais e ver que, como os gafanhotos que não têm líder, eles andam em bandos, porque eles precisam estar unidos para poder atingir o seu objetivo. A união faz parte da igreja, a união fala de solidariedade, e é isso que nós temos que praticar no dia a dia. A aranha, como foi descrito aqui, é um ser muito pequeno, você pega na mão. Mas quando as pessoas menos percebem, com a sua intrepidez, ele está até nos palácios. Ou seja, quanto mais a pessoa se torna menor, quanto mais a pessoa se torna acanhada, mesmo assim encontra uma possibilidade de estar nos lugares certos, no momento certo. E o que eu venho trazer para você é uma reflexão a respeito da sabedoria. O que tens recebido de entendimento, o que tens recebido de conhecimento para poder praticar. Tudo que nós temos como letra, tudo que nós temos como mandamento, isso é teoria. O que nós praticamos de maneira correta, isso é convertido em sabedoria. Se nós acumulamos conhecimento e não praticamos da maneira correta, não somos sábios. E a vida precisa ser estabelecida dentro de atos sábios, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa se proteger de qualquer tipo de palavra negativa que venha contra as nossas vidas. E eu decidi fazer agora um acróstico. O que é um acróstico? É quando você pega uma palavra e com cada letra você desenvolve uma frase, ou você cria uma palavra. E esse acróstico que eu fiz foi com a palavra sabedoria. Então, com cada letra da palavra sabedoria, eu decidi falar de uma palavra que vai trazer a você uma reflexão no versículo específico da Bíblia. E você pode, no caso, anotar aí para a sua reflexão mais tarde. O S, saber. Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo fala aos filipenses: olha, o meu pedido, a minha oração, o meu clamor é que o amor de vocês aumente a cada vez mais em conhecimento. Ou seja, cada vez mais que a gente utiliza o amor, cada vez mais que a gente percebe, discerne melhor o que Deus quer para nossas vidas, isso nos ajuda a saber, a conhecer as coisas que são necessárias para uma vida melhor. O A, há de aprender. Salmo 119, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando a gente deseja aprender as coisas do Senhor, a gente tem que entender que as mãos do Senhor nos fez. Ele nos conhece por dentro e por fora, sabe das nossas dificuldades. E se tivermos entendimentos que os mandamentos do Senhor são importantes para a nossa vida, nós vamos ter uma vida próspera. É só nos basearmos naquele mandamento que é fundamental para que os nossos dias se prolonguem na terra. Honrar pai e mãe.
Então, se nós tivermos sabedoria em honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, Deus vai fazer com que os nossos dias sejam dias melhores e com paz. Vamos para a letra B. B de buscar. Salmos 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Não há coisa melhor do que buscar a presença do Senhor. Faça isso dia após dia e você será cada vez mais sábio. Letra E, de entender. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você anda caudicante, descrendo da verdade, achando que Jesus não está olhando para você, que Deus está sentado nos altos céus, no trono, sem poder lhe ajudar, Deus está observando tudo. E quando você verdadeiramente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que todo o poder está nas suas mãos, você vai ter a capacidade de entender tudo aquilo que acontece na sua vida, todos os mistérios que vierem diante de ti. Letra D, de desenvolver. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Precisamos desenvolver na nossa mente que tudo que façamos dentro do reino de Deus tem uma importância, mas se não tiver o toque do Espírito Santo, não vai crescer. Então, meu amigo, pense bem na hora que você estiver agindo, porque Deus vai dar o crescimento quando achar necessário. Podemos fazer várias coisas em equipe, mas se o Senhor não estiver no negócio, nada vai dar certo. Que tenhamos sabedoria de reconhecer que quem dá o crescimento na obra, quem dá o crescimento em tudo que nós fazemos na vida, é Deus. Letra O, de obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Preste atenção, mesmo Jesus Cristo sendo Filho de Deus, ele padeceu nessa terra. E ele foi obediente e em nenhum momento se recusou a cumprir aquilo que Deus tinha mandado fazer. E isso serve de lição para nós. Por quê? Porque se Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, não foi poupado de nada, quanto mais nós que estamos nesse mundo. Devemos ver em Jesus Cristo um exemplo a ser seguido. E obedecendo como Jesus obedeceu, nós vamos ter muitas bênçãos para a nossa vida. Letra R, de respeitar. Salmos 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Temer ao Senhor. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você respeite o que ele fala. Quer que respeite o que ele faz. Se você verdadeiramente acredita em Deus, tema ao Senhor em todo o tempo. Saiba que ele é um Deus de providência, mas também é fogo consumidor. Então, se tivermos a percepção que o respeito ao Senhor vai nos trazer cada vez mais a garantia de coisas melhores, aprenderemos tudo aquilo que ele tem para a nossa vida e viveremos melhor. Letra I, de inovar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos utilizar-se de inteligência. Para toda vez que a gente lê esse versículo, a gente lembre, se estamos em Cristo, o que passou, passou. Agora é a hora de viver o novo de Deus. E o novo de Deus, ele é recheado de surpresas. Nós vivemos momentos de felicidade, nós vivemos momentos de tristeza e de doença, mas uma coisa é certa.
Se cremos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, temos certeza também que Ele morreu, que Ele ressuscitou e Ele vai vir nos buscar. Então, que vivamos sempre uma vida de esperança por dias melhores, por dias em que nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo, sabendo que Ele tem o melhor para nós. E para concluir, irmãos, o A, que eu coloquei aqui como agir. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Paulo fala de maneira categórica os irmãos de Filipos e finaliza muito bem o que eu quero falar a respeito de sabedoria. Temos que reter do que aprendemos aquilo que é bom. Se o que aprendemos for verdadeiro, pratique. Se o que aprendemos for nobre, pratique. Se o que aprendemos é correto, pratique. É puro, pratique. É amável, pratique. É de boa fama, pratique. É excelente, digno de louvor. Então devemos pensar nessas coisas. Então Deus quer de nós sabedoria para agir. E, irmãos, nesse momento, quero que você reflita sobre o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão desesperadas, estão abdicando até de servir ao Senhor, pelo medo da pandemia, pelo medo das coisas que hão por vir. Se verdadeiramente creio no Filho de Deus, tu sabes que você tem uma casa, você tem um lar reservado nos altos céus. Então seja sábio, não abandone a igreja, não abandone a sua fé. Saiba que Deus tem o melhor para a sua vida. Creia, dias melhores virão. Seja sábio, aprenda, tenha conhecimento. Pegue a Bíblia, leia, revise tudo aquilo que você já aprendeu e veja se você está praticando de maneira correta. Seja cada vez mais fiel ao Senhor e Ele permanecerá fiel para você sempre. Um abraço, fique na paz.